Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 24/12, nós vamos meditar de 1 João, do capítulo 1 ao capítulo 2, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Epístola de 1 João. Nós vamos ter 1 João, 2 João e 3 João, né? Foram escritos pelo próprio apóstolo João, o apóstolo do amor, né? E possivelmente essas cartas, elas foram escritas não muito depois de quando ele escreveu o Evangelho de João, né? E o objetivo dessas cartas é fortalecer os crentes, né? Possivelmente estava num período aí de perseguição já, e o intuito dele é fortalecer os irmãos, né? Alertar nos próximos, né? Na 2 João e 3 João, você vai ver que o foco também é o alerta. E isso tem sido de uma forma frequente por Paulo, por Pedro e agora por João também, né? Então, ele vai dizer, a primeira parte dele, o verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, né? Então ele faz menção aqui ao Evangelho de João 1:1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a vida se manifestou a nós, temos visto dela, damos testemunho, anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então ele faz menção novamente a João capítulo 1, versículo 14. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. E aí ele vai falar que Deus, ele é luz, né? Ele vai falar também sobre o pecado, sobre a confissão do pecado, perdão e a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E aí, um texto que eu amo é 1 João 1:9. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-nos de mentirosos e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, se sabemos que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos e estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele assim andou. E aí,
ele vai trazer, né, um antigo mandamento. Qual que é esse? O amor fraternal. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo vós mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não se deve, portanto, amar o mundo. Olha por quê. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E se alguém amor o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E aí ele vai falar, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste, vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, né? Então, todo aquele que se opõe ao evangelho de Cristo é anticristo, isso mesmo. Olha o que ele fala aqui, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Se ele estava falando isso naquela época, o que diria ele hoje, hein? Olha só. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus o Cristo? Ele é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanece o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procura enganar. E aí ele fala, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanecei em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas essas coisas, é a verdadeira e não a falsa. Permanece nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanece nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhando na sua vida.
vinda. Não sabeis que ele é justo? Reconhecerei também a todos aquele que pratica justiça, que é nascido dele. No capítulo 3, para finalizar, ele vai falar que Deus Pai é santo. Seus filhos também devem ser santos, né? Ontem nós falamos no devocional Sede Santos, porque eu sou santo. Ele falou isso no Antigo Testamento e ele repete isso no Novo Testamento. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu ele mesmo. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou aquele que haverá de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, né? Que coisa maravilhosa. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado, né? E aí você deve falar, meu Deus, mas eu sou pecador. Lembre-se de 1 João 1:9, né? Que nós acabamos de ler. 1 João 1:9 é: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Não seja mais escravo do pecado, mas esteja junto a Deus, junto a Jesus. Foi para isso que ele morreu na cruz, para que eu e você não fôssemos mais escravos do pecado. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é nós aperfeiçoados no amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Não queremos estar presos ao pecado, porque se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Também não queremos estar presos, papai, ao medo que tem assolado neste século, porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Queremos entregar a ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.